Até aqui falamos sobre a armadura de Deus, sobre os elementos da armadura de Deus. O capacete, o escudo, o cinto, a armadura. Falamos de cada uma das características da armadura de Deus, para que os soldados tenham sucesso ao utilizar essa armadura, tenham sucesso. Mas veja, irmãos, o sucesso não depende somente da armadura. O sucesso depende do ânimo dos soldados. Que adianta os soldados ter essa armadura à disposição se ele não tem ânimo para a batalha? Se ele foge da batalha? Se ele não tem disposição para a luta? É preciso ter disposição para a luta. Uma das maneiras que os exércitos da época de Roma e depois os exércitos posteriores também faziam para manter o ânimo era cantar. Cânticos de guerra durante a luta, para que trouxesse ânimo, para que trouxesse energia, para que eles pudessem se manter firmes, como diz o texto. Mantenham-se firmes, tenham força. Bem, mas qual é o cântico de guerra, irmãos? Qual é o cântico de guerra daqueles que vão utilizar a armadura de Deus, toda a armadura de Deus? Qual é o cântico de guerra? O que é que vai fazer com que os soldados de Cristo, soldados de Deus, tenham ânimo nessa batalha terrível, nessa batalha cósmica? Veja, por favor, Efésios 6:18. O apóstolo Paulo diz qual é esse cântico. O que é que pode manter o ânimo do exército? Com toda a oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: ora, vocês têm à disposição a armadura. A armadura vai te proteger, a espada vai te ajudar a atacar, também vai te proteger. Mas vocês precisam orar, senão vocês não vão ter ânimo. Senão os soldados não vão ter ânimo, não vão ter força para a luta, vão desistir. Orar por todos os soldados do exército do Senhor. Era isso que o apóstolo Paulo falava, orando o tempo todo. Esse chamado à oração pode ser visto como uma extensão das imagens militares, uma vez que clamar a Deus ou aos deuses em oração era uma prática comum no antigo campo de batalha. Como eu já disse agora há pouco, os exércitos cantavam para manter o ânimo. Era um incentivo à luta. Embora a oração não seja uma sétima peça da armadura, ela é parte integrante da exortação da batalha e da metáfora militar de Paulo. Paulo está falando assim: ore, cante cântico de guerra. Cante, ore por todos os soldados, por todos os santos. Ore para que você tenha ânimo na luta. Veja o texto da lição. No primeiro dos dois pedidos de oração, Paulo pediu aos leitores que fizessem oração fervorosa, urgente e perseverante por todos os santos. Para que a igreja seja bem-sucedida na luta contra os poderes do mal, precisará praticar a dependência de Deus por meio da oração inspirada no Espírito. O que é que faz a oração, irmãos? A oração faz com que nós nos mostremos dependentes de Deus, mas nos mostremos dependentes, mas confiantes em Deus, com ânimo para a luta. O segundo pedido de Paulo, irmãos, está no verso 19, no verso 19 de Efésios 6. E também por mim, ele diz: orem por todos os santos, orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: ore por mim. Para mim que sou evangelista, que estou pregando nas diversas igrejas, nas diversas cidades, que estou propagando o cristianismo, orem por mim. E aí ele ainda diz assim no verso 20: pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Orar pelos santos, orar pelos administradores, pelos pastores, pelos evangelistas, pelos professores, orar por todos aqueles que compõem o exército do Senhor. A nossa lição traz 4 textos importantes sobre oração. Devo dizer para os irmãos que nesses últimos meses,
Nossa família tem passado por momentos difíceis. E temos orado muito, temos buscado a Deus em oração, buscando a solução de um problema que Ele vai resolver. Certamente Ele vai resolver. E esses versos, irmãos, me fizeram muito bem. Especialmente Lucas 18, verso 7, que diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam por Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Sabe, irmãos, eu tenho visto isso. Nós aqui, eu, minha mulher, minhas filhas, nós queremos uma solução rápida. Mas ela pode não vir rápida, irmãos, ela pode demorar. E esse verso me falou assim: o Senhor vai fazer justiça, ainda que nos faça esperar. E eu quero, irmãos, que Ele nos dê paciência, esperança, tranquilidade, para esperarmos pelo milagre. Um milagre que Ele já fez, mas que ainda vai completar. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Deus sabe das nossas necessidades, irmãos, de cada uma das nossas necessidades. Nós não precisaríamos lembrar a Deus das nossas necessidades, mas Ele quer que nós nos lembremos que Ele sabe das nossas necessidades, por isso que devemos orar. Para nós nos lembrarmos da dependência e do poder de Deus em resolver as nossas situações difíceis, os nossos impossíveis, o Senhor pode resolver. Colossenses 4,2, o apóstolo Paulo ainda escreve: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Sejam agradecidos. Sabe, irmãos, a gente faz orações de súplica pedindo, e muitas vezes mesmo, nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos deu e por tudo que Ele nos dará. Esquecemos de agradecer a Deus pela vida eterna, garantida pelo Senhor Jesus. Veja o outro texto. Regozijai-vos sempre, Tessalonicenses 5, 16 a 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças. O que quer dizer orar sem cessar, irmãos? Orar sem cessar quer dizer que você vai estar sintonizado com Deus. Cada momento da vida, quando se apresentar um problema, uma necessidade, ou quando você manifestar um agradecimento, verificar uma bênção, você vai estar sintonizando, orando sem cessar. Isso é que dá ânimo para o crente, irmãos. Isso é que dá ânimo para o soldado, para aquele soldado que enverga toda a armadura de Deus. Por que orar sem cessar? Por que devemos orar sem cessar? Quero ler o texto da nossa lição. Porque os crentes estão instados com frequência a orar com fervor e perseverança? A metáfora militar de Paulo, ou seja, a ilustração militar de Paulo, ilustra duas respostas. A ameaça da batalha espiritual contra uma gama de inimigos sobrenaturais é terrível e real. Nós estamos sob uma batalha, estamos imersos numa batalha. Por isso, então, devemos orar para que o Senhor nos proteja e nos dê forças. Vê ainda a segunda metáfora, a segunda resposta na metáfora militar. As promessas divinas de força espiritual e vitória são ilustradas por meio de metáforas militares. A oração fervorosa e constante dá oportunidade para ouvirmos atentamente essas promessas, celebrá-las e agradecer a Deus os recursos da sua graça. Oramos, irmãos, para lembrar a Deus, para lembrar de Deus, para lembrar da atuação divina. Cantamos, irmãos, para lembrar das bênçãos que o Senhor nos dá, da segurança que o Senhor nos dá. A segurança de ser de Jesus, como o hino diz. Que segurança sou de Jesus, já desfruto as bênçãos da luz. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa utilizar a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Mas especialmente, irmãos, que a gente possa ter ânimo, através da oração, para utilizar de maneira correta essa armadura e dessa forma vencermos essa luta terrível, essa luta espiritual entre o bem e o mal. Deus abençoe a todos, Deus abençoe as nossas orações, Deus abençoe o nosso ânimo, a nossa disposição de lutar
continuamente ao lado do Senhor Jesus.